Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Zaqueu traça para nós um caminho de aproximação de Jesus e, mais importante que isso, um itinerário de conversão de vida. Porque nós todos precisamos desta conversão e nem sempre nós nos damos conta disso. Então, as atitudes desse homem são verdadeiramente exemplares. Em primeiro lugar, uma pessoa que, não obstante fosse um pecador, um cobrador de impostos, e que, ao que tudo indica, fosse uma pessoa julgada e rejeitada pela multidão, tendo consciência disso, a si mesmo desejava ver Jesus. Sua pretensão não era tão grande. O que ele queria era só ver Jesus. Parece que não imaginava que, além de ver Jesus, pudesse recebê-lo em sua casa e pudesse deixar-se atingir interiormente, internamente, por este homem que fez com que ele mudasse a sua vida. E na sua confusão de um desejo simples, despretensioso e de uma certa maneira impossível, ele se põe a trabalhar, a pensar inclusive, de maneira muito criativa. Ele se põe à frente da multidão, prevendo o lugar por onde Jesus devia passar, e se coloca num lugar mais alto, subindo numa figueira. Ele não mede esforços para atender essa sua intenção de ver Jesus. Era só isso que ele pensava, não mais que isso. Mas ao realizar de maneira simples esse seu intuito, muito mais do que ver Jesus, ele conseguiu ser visto por Jesus. E Jesus não o viu somente a partir de fora, o homem baixo, que era publicano, chefe dos cobradores de impostos, e que teve aquela atitude até um pouco hilária de superar a sua baixa estatura subindo numa árvore. Mas Jesus olhou para ele internamente, para o seu interior. Mas olhou para ele amorosamente e sem julgamentos precipitados ou antecipados. Em primeiro lugar, Jesus não perguntou nada da vida dele e nem disse nada sobre sua vida. Apenas se aproximou dele.
Jesus muda a nossa vida à medida em que a gente se aproxima dele, porque nós o buscamos exteriormente, nós queremos atender talvez até alguma curiosidade ou apenas um desejo de vê-lo, mas Jesus também nos vê interiormente. E não nos julga, nos recebe, nos aceita como somos. Antes que Zaqueu fosse recebido, antes que Zaqueu o recebesse, Jesus o tinha acolhido, o tinha recebido dentro dele. E estando então nesse contato de intimidade, de proximidade e sem julgamentos, Zaqueu, embora fosse julgado pela multidão, julgamento do qual Jesus não participava, Zaqueu julga a si mesmo, olha para a própria vida, vê o que fez e o que não fez, o que devia ter feito e o que não devia ter feito, e diante de Jesus assume um compromisso. De pé, diz a Jesus que daria metade dos bens aos pobres, não queria ser rico mais, e que faria justiça, que devolveria o que roubou com juros e correção. Então Jesus, que inicialmente tinha dito para ele, hoje devo ficar na tua casa, agora diz para a multidão, hoje a salvação entrou nesta casa. Não nesta casa, nesse prédio onde nós estamos, mas na casa, no coração dessa pessoa. E ao final Jesus, para corrigir a multidão, diz uma coisa muito importante, porque este também é filho de Abraão. É curioso, mas a gente tem uma grande tendência a julgar as pessoas não pelo que são, mas pelo que têm ou pelo que fazem. Ele verdadeiramente pecou, ele se corrompeu, mas ele é um filho de Abraão. O ser humano é assim. Ele é pecador, ele é criminoso, ele é invejoso, ele é violento, mas ele é um filho de Deus. E sendo filho de Deus, continua sendo o destinatário do amor de Deus. E Jesus conclui falando de si mesmo, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Uma palavra consoladora para nós. Todo mundo que é pecador pode se ver como destinatário do amor, da procura e da salvação que Jesus trouxe para a humanidade. E quem de nós não é pecador? Quem de nós pode se excluir desse movimento de busca de Deus por nós através de Jesus, de tomada de consciência dos seus pecados, a partir da acolhida amorosa do próprio Jesus e do desejo de conversão e de mudança, com o compromisso assumido diante dele? Quem de nós poderia ou desejaria ficar excluído desta história de amor e de salvação de Jesus? Rezemos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir aos pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.